Senhoras funcionários municipais, senhores membros do público, quem nos vê através das redes sociais, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Pergunto se alguém do público quer usar da palavra. Do público está reduzido ao Sr. Pires. Espero que vá continuando a aguentar. Não, também vai desistir. Está bem, faz bem. Sim, senhor. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia. Ó Sr. Presidente, eu gostava de saber se já foi adjudicado o estudo sobre a falha, o custo, o prazo de execução do estudo. Como sei que a empresa exploradora do aterro ganhou uma ação em tribunal, eu gostava de saber o estado das ações entre a Câmara e a empresa exploradora, e a exploradora e a Câmara. As que transitaram em julgado, ter acesso aos mesmos ou, se no último caso, fotocópias. Eu dei uma volta hoje de manhã e fui ao carregado e verifiquei isto. Nós não podemos culpar os automobilistas, os motoristas e os seja quem for, pelo estado da Nacional 3. Como é que nós aprovamos utilidades públicas com uma taxa de ocupação superior à prevista na lei para as empresas e depois queremos que os carros estejam em que sítio? Sr. Presidente, eu mandei-lhe imagens ainda há pouco tempo, hoje, já, em que de Vila Nova até à Siva, não tem ponta por onde se pega. A Nacional 3 está com carros de um lado e do outro, a estrada da Uxante, a Rua da Uxante, está com carros para um lado e para o outro. Nós não vamos culpar os outros. A culpa é nossa. Quando ou arranjamos soluções, ou então não há hipóteses nenhumas de aquilo. Verifiquei também, de manhã logo aqui em Zambuja, cada vez mais há pessoas a apanharem comboio em Zambuja. Como os parques de estacionamento junto à estação nunca mais estão em condições, o que é que acontece? As pessoas deixem carros por tudo quanto é lado na zona nascente da vila. Eu gostava de saber qual eram os terrenos que são de IP naquela zona e os que são da Câmara, porque acho que é a altura de se começar a olhar para a vila de outra maneira para melhorar estas zonas. Obrigado. Bom dia, Sr. Pires. Perguntou-me primeiro se estamos a tratar disso. Eu tive agora, portanto, esta semana que passou uma reunião com a doutora engenheira Anabela Cruzes, portanto já está formada a equipa. Portanto, vão-nos enviar proposta para o estudo geológico, portanto, do aterro. Vai ser feito o estudo, vai ser feito sobre os 20 hectares, portanto, do terreno, vai ser feito sobre as águas subterrâneas e vai ser feito sobre os riscos geológicos, portanto, os riscos geológicos, portanto, ao funcionamento do aterro. Portanto, são estes os três fatores principais que irá, portanto, incidir o estudo. Como disse, a equipa está formada, portanto, vão agora enviar a proposta para a Câmara depois a analisar e ver o enquadramento financeiro. Os documentos da Triasa, portanto, com certeza que pode os consultar, quando, portanto, assim o entender ou fizer o pedido. Depois, não é nenhuma novidade, porque verificou aquilo que nós todos verificamos, não é? Portanto, que é cada vez mais pessoas a utilizarem, portanto, o comboio,
porque o passe navegante, portanto, tem essa condição. Depois perguntou-me quais eram os terrenos do IP. O IP, portanto, aqui os terrenos que tem é a estrada, não tem mais terreno nenhum. O terreno da Câmara, portanto, é o terreno que está onde está o parque de estacionamento, os 2 parques de estacionamento. Quem tem ali um bocadinho, uma faixazinha pequenina, é a ferrovia. Refere é que tem ali uma faixazinha pequenina, que é onde é que está ali uma horta, tem ali uma faixazinha que nós, quando quisermos, portanto, falar com eles para se fazer o acesso pedonal da ligação direta à plataforma, portanto, viemos a descobrir, portanto, que eles têm ali uma pequena faixa de terreno. Muito bem, portanto não tenho mais pessoas inscritas, aquele senhor veio só assistir, muito bem, bem-vindo. Penso que de alguma forma, portanto, lhe respondi. O Sr. Pires tinha-me mandado uma mensagem a dizer que me ia perguntar coisas, mas não me perguntou. Foi não. Pois, mas não me... O prazo para a resposta à ação, portanto, não me perguntou. Posso lhe dizer e informar a Câmara que termina, portanto, no fim de maio, portanto, o gabinete de advogados que está entregue a esse processo, como sabem, portanto, dará resposta no tempo oportuno, já pagamos as taxas de justiça, portanto, está tudo a ser tratado convenientemente. E vou verificar isso que disse, que eles tinham ganho uma ação, vou verificar. Recuperação do plano. Pois, mas vou verificar. Muito bem, posto isto, portanto, dou agora a palavra aos senhores vereadores. Faz favor. Faz favor, Caixa. Eu só ouvi assim. Então, muito bom dia. Cumprimentar o Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimentar o demais Executivo, cumprimentar também o público aqui presente, os senhores funcionários e aquele que nos assiste online. Sr. Presidente, nós temos um assunto pendente que já lá vão largos meses e que houve uma reunião, inclusive, para tentarmos desbloquear a situação. Houve uma suposta proposta que nos foi remetida e até à presente data ainda não foi trazida à reunião de Executivo, que é a situação dos bombeiros pelos recebimentos indevidos da CMOS que terem recebido quando ainda não estava em funcionamento a CMOS, contrariamente àquilo que estava protocolado, que era única e simplesmente após o funcionamento. E, portanto, temos essa questão dessas verbas e pergunto-lhe o ponto de situação sobre essa situação. Estamos a tratar, Sra. Vereadora, quando for tempo oportuno, traremos à reunião de Câmara, portanto, ao conhecimento, ou então faremos uma reunião prévia com os senhores vereadores para pôr ao corrente da situação. Sr. Presidente, eu agradeço muito a sua resposta, mas eu pergunto-lhe, ou seja, o que é que está pendente quando for tempo para recuperar um valor que nos é devido e que está indevidamente em mãos de terceiros, não é? E quando já está reconhecido, nomeadamente pelo Sr. Presidente, que o dinheiro não deveria ter sido pago aqueles valores mensais, porque a CMOS efetivamente, e o Sr. Presidente ainda me responde quando for tempo, quando eles têm há anos dinheiro que não lhes pertence. Sra. Vereadora, não tenho mais nada para lhe dizer. Sim, senhora, Sr. Presidente. Tratamos dos assuntos então de outra forma. Acho muito bem. Sr. Presidente,
Ainda não terminou o prazo do regulamento para o passe navegante? Já. Também é para quando for tempo que o Sr. Presidente vai trazer essa proposta de regulamento à reunião? Estamos a tratar com os serviços jurídicos, como diz a senhora vereadora. Portanto, e quando for o tempo, vem à reunião de Câmara. Sim, senhora, Sr. Presidente. Pergunto se já foi tempo de resolver a situação do terreno de Tagarro. O Sr. Presidente disse-me em off na última reunião que o senhor, meio deste mês, seria, só para ter aqui presente, que o senhor disse que ia resolver a situação. O Sr. Presidente disse que não ia deixar passar mais tempo. Portanto, pergunto se já foi o tempo, se será o tempo, se não será o tempo. Quando for o tempo, portanto, será resolvido. Muito bem, Sr. Presidente, já vi que o tema da conversa hoje é tempo, portanto vamos continuar no tempo e pergunto-lhe se é tempo de me enviarem os documentos comparativos que eu pedi relativamente às despesas das receitas ditas normais da eletricidade e da água comparativas de 2022 para 2023, uma vez que um dos motivos justificativos da derrapagem orçamental era o aumento de alguma forma expressivo quanto a isso e, portanto, eu queria esses documentos comparativos de 2022 para 2023 e pergunto se ainda não houve tempo, se haverá tempo para que me sejam entregues. A vereadora, tudo tem um tempo. Portanto, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, portanto, e como tudo tem um tempo, portanto, quando ele penso que esse tempo há de ser encontrado pelos serviços para enviar, portanto, os documentos que a senhora pediu, portanto, como tem sido o hábito, não é? Mas não houve nenhuma derrapagem, senhora vereadora? Não. Então, o Sr. Presidente deve ter que ler aquilo que o senhor assinou relativamente à justificação do aumento das despesas correntes de 2023 relativamente a 2022, onde o senhor justifica exatamente com o aumento da água e da luz, daí eu ter pedido os documentos comparativos. Se o senhor agora diz que não há derrapagem, estranho muito, porque isto foi falado quando foi discutido aqui as contas e, portanto, é algo estranho. Ó, Sr. Presidente, por falar em tempo, porquê é que ainda não estamos a tempo de já ter um novo contrato com a Ecoambiente? O que é que está aqui a prender esta situação? Ou é que eu sou forçada a pensar que é vantajoso para a empresa, face aos investimentos que tem que vir fazer, que o senhor empurre o tempo mais para a frente possível e nós, porque, portanto, já veio à reunião, já foi aprovado, já foi adjudicado, foi aprovado pelos senhores com a nossa recusa, houve Assembleia Municipal, não sei se tem que ir à Assembleia Municipal ou não para deliberação, se não foi, não percebo porque é que não foi esta a Assembleia, portanto, pergunto quando é que é o tempo, se há previsão de tempo para que a Ecoambiente comece a funcionar com novas regras essas que são mais vantajosas para todos nós, que implicam novo investimento, novos equipamentos e eu quero saber exatamente qual é o dia desse novo contrato para poder também eu própria fazer a minha autovigilância, fiscalização e também para saber quando é que o Sr. Presidente tem uma equipa de fiscalização, portanto já tomar conta desse novo contrato, nomeadamente como se comprometeu na última Assembleia Municipal. Agora é o tempo do Tribunal de Contas. Visto tácito, sim, pergunto o prazo. Não veio ainda ao visto. Muito obrigada. Sr. Presidente, o Sr. Presidente mencionou na última Assembleia Municipal que iriam acionar a garantia relativamente à Ferromax e fazer projeto para o concurso para fazer as obras. Se eu não estou em erro, estamos a falar da urbanização dos Espanhóis. É isso ou não? Não? A Ferromax é dos Casais de Brites. Então,
Devolve, não acerta uma. Certo, é de Valverde, sim senhora. Sim, senhora. Não, estou só fora de localização. Em relação ao tempo temporal, acho que ainda estou bem localizada. E pergunto-lhe exatamente o ponto de situação quanto a este projeto de concurso. Mas eu queria lhe perguntar também pela urbanização dos Espanhóis, porque sei que a situação está a movimentar neste momento. Sei que estão lotes a ser vendidos. E ao que parece, e segundo a informação que obtive, os lotes já estão a ser vendidos com o projeto já aprovado. Sei por questões de me terem contado, pessoas que estão interessadas, e pergunto o que é que se sabe relativamente às infraestruturas ali, o que é que falta fazer, se está tudo feito, faltam fazer infraestruturas, como é que está a situação da garantia, há garantia, não há garantia, ponto a situação sobre isso. Sra. Vereadora, eu dos Espanhóis, portanto, tendo essa nova informação que me está a dar, que eu desconheço, mas faço fé nela, tudo o que está em termos de arruamentos, de calçadas, de passeios, pluviais, saneamento, portanto, está tudo tratado. Portanto, é o que eu sei. Muito obrigada. E em relação, portanto, quanto é que se prevê a finalização deste projeto concurso para fazer as obras? Foi o que o Sr. Presidente disse da Ferromax, do Valverde. O Sr. Presidente disse que iam acionar a garantia e que estava em projeto o concurso para fazer as obras. Para a Ferromax. Pronto, diga-me, foi as notas que eu tomei da última Assembleia Municipal, se estão fora de tempo, se cá foi aquilo que o senhor disse na Assembleia Municipal. Eu vou-lhe dizer o que é que disse na Assembleia Municipal, que ainda tenho bem presente o tempo que disse as coisas. O que eu falei em relação a acionarmos a garantia bancária foi em relação à urbanização dos Casais de Britos. Essa é que eu disse que íamos acionar a garantia bancária para fazermos uma estação elevatória, porque, portanto, estranho o facto de termos estado a passar licenças de alvarás, neste caso, portanto, de habitação, licenças de habitação, e estamos a dizer às pessoas para fazerem fossas, quando aquilo tem, portanto, toda a infraestrutura que não faz sentido nenhum. Portanto, já fui falar com os serviços sobre essa matéria, portanto, é uma situação que vamos ver quanto antes. Relativamente à Ferromax, que é na zona do Valverde, nós, portanto, ganhámos uma ação em tribunal com o banco, na altura, que detinha a garantia, e temos o dinheiro e vamos lançar o procedimento para fazer. Portanto, está a ser feito um levantamento daquilo que falta, que eles eram obrigados a fazer. Portanto, foi feito um primeiro levantamento pelos serviços, está a ser feito um segundo levantamento por uma empresa, portanto, para lançarmos o procedimento concursal, para fazermos pavimentos, saneamento, enfim, um conjunto de coisas que depois poderei mostrar aos senhores vereadores, portanto, quando for o caso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Realmente, estação elevatória é melhor em relação às fossas céticas e ao que está a ser efetivamente pedido a quem está a fazer investimento na urbanização dos Casais de Britos. Contudo, pergunto, Sr. Presidente, para quando o fim do saneamento básico na freguesia da Zambuja, nomeadamente até na vila, após o Aldi, o ponto da situação, e também Casais de Baixo e Casais de Britos. Casais de Baixo e Casais de Britos, portanto, o que falta fazer é residual, com certeza que através do 2030 vamos, portanto, colmatar essas falhas, aí e noutras locais do concelho, e nomeadamente na Ribeira, portanto, do Valverde, estamos com as águas da Zambuja, portanto, a tentar eliminar os focos de contaminação ou de intrusão do saneamento, portanto, nos pluviais, e esperamos brevemente, portanto, poder concluir essa situação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou-lhe pedir para fazer um requerimento, que é que me sejam remetidos os relatórios dos guardas noturnos remetidos pela ACISMA,
obrigatórios pelo protocolo, desde o início do mandato, que nunca vi nenhum. E, Sr. Presidente, vai haver festa nos casais da Lagoa e tem estado a chegar reclamações que o palco está a atravessar uma estrada, a impedir a circulação e que as barracas também estão colocadas em estrada, que na posição em que estão colocadas, no sítio onde estão colocadas, também não circulam veículos. Pergunto se era para ser mesmo assim, se é isto que está previsto, se foram feitos editais a comunicar à população, porque aquilo que as caixas que me chegaram é que não tinham conhecimento de que o trânsito iria ficar interrompido naquelas ruas. Estamos a tratar e o trânsito circula. O único constrangimento que poderá existir é através da recolha, portanto, dos resíduos sólidos, mas de qualquer forma o trânsito circula e há uma rua que vai ficar cortada sem qualquer tipo de impedimento, as pessoas têm alternativas, portanto isso será feito, portanto, o edital para ser publicado. Sr. Presidente, só uma nota, se cá o edital deveria ter sido feito antes de estar cortado, digo eu. Possivelmente. Em primeiro lugar, bom dia a todo o Executivo e quem nos acompanha aqui na sala e também em direto ou diferido nas nossas redes sociais. Sr. Presidente, eu vou pegar primeiro num assunto de alguma forma já aqui referido esta manhã e que é recorrente, pelo menos da nossa parte. Também foi referido na última Assembleia Municipal pelo Sr. Presidente da Junta de Azambuja e que é a questão das obras da Nacional 3. Eu gostava de saber se há mais algum ponto que me possa acrescentar relativamente a esta situação e que a previsão para o arranque das obras, mas também um ponto muito específico que tem a ver com as condições de funcionamento da estrada enquanto decorrerem estas obras. Eu aqui gostava de distinguir dois momentos, menos relativamente àquilo que o Sr. Presidente da Junta de Azambuja, por exemplo, falou e entretanto até publicou nas redes sociais da Junta. E qual é essa distinção? E a distinção que eu gostava de fazer aqui, que é para ficar claro, absolutamente claro, que podemos estar a falar de duas coisas e a confundi-las, que são a necessidade de haver estradas alternativas à Nacional 3 para facilitar a circulação na zona industrial da Azambuja Vila Nova da Rainha, alternativas a todo o tempo, portanto, que no futuro se criem, que melhorem a circulação, quer tirando de pressão à Nacional 3, quer facilitando a circulação em toda aquela zona. Outra coisa são criar medidas de mitigação e alternativas para o período em que a estrada estará a ser alvo de obras. E aqui, relativamente àquilo que foi proposta do Sr. Presidente da Junta, por exemplo, tenho uma diferença substancial, que é, por exemplo, a questão da zona de estacionamento para os pesados, e eventualmente a ser feita nos terrenos que agora municipais junto à Avenida H. Coutinho. Acho que não faz qualquer sentido, a infraestrutura já existe, já está construída, é o parque de estacionamento por trás da Green Logistics e que deve ser usado para esse fim. Aliás, foi para esse fim que ele foi construído. Agora, é preciso tomar medidas sérias e rápidas para que, efetivamente, esse parque passe a ser usado pelos camionistas. Ainda agora, há minutos atrás, quando passei na Nacional 3, junto à Salvensen, entre um lado e o outro da via, estavam estacionados 15 caminhões.
na berma da estrada. Berma é essa que está a ser, nesta altura, particularmente utilizada por peões, para além das pessoas que trabalham naquelas infraestruturas, as centenas ou milhares de peregrinos que ali passam a caminho de Fátima e que têm que vir para a estrada porque a berma está ocupada pelos caminhões. Eu sei que isso é uma preocupação do Sr. Presidente, estamos, para não dizer de outra forma, cansados já desta conversa. O que é certo é que não há medidas concretas para que deixe de haver o estacionamento abusivo nas margens, nas bermas da Nacional 3 e, por várias vezes que eu já lá passei, uma utilização diminuta do parque de estacionamento que foi construído para esse fim. Portanto, gostava que me dissesse mais alguma coisa. O senhor ficou de falar com as autoridades que fazem a fiscalização rodoviária sobre esta matéria, que novidades é que tem nesse campo e, nomeadamente, o que é que a Câmara pode fazer para ajudar a encaminhar os motoristas e os carros para aquela infraestrutura que existe. Eu deixava-lhe duas sugestões. Uma é o contacto direto com as empresas que operam naquela zona e, de alguma forma, convencê-los a transmitirem aos seus motoristas ou aos seus motoristas fornecedores / clientes que as normas de utilização daquela zona implicam a deslocação para o parque de estacionamento que existe e lá aguardarem a espera para entrar nas variedíssimas instalações. É preciso, eventualmente, conversar com as empresas para agilizar um sistema que permita que é comunicação depois entre os caminhões, os motoristas e as próprias empresas os possam avisar que é a vez deles entrarem. E colocar, eventualmente, painéis informativos dar a indicação aos motoristas que o ponto de espera é numa determinada direção e que está lá disponível para eles. Julgo que, em contacto com todos, com certeza que se conseguirão juntar as boas vontades para levar as pessoas a atuarem da forma mais correta. O que é que me tem a dizer sobre isto? Senhor Vereador, começando pelas questões iniciais que colocou e a sua preocupação, portanto, é a nossa preocupação e já o fizemos-o sentir através de uma série de comunicações, portanto, verbais que tivemos e através, portanto, de comunicação escrita relativamente à fase da obra. Aquilo que me garantem é que a obra, portanto, esse constrangimento vai ser minorado porque vai ficar sempre 2 faixas de rodagem, contrariamente àquilo que eu próprio pensava que na construção das rotundas iria ficar só uma faixa de rodagem. Não. O que me garantem é que vão ficar 2 faixas de rodagem sempre abertas, tirando situações excepcionais, portanto, de intervenção, portanto, em alguns pontos da obra em concreto. Sentido nascente, sentido poente. Uma para lá e outra para cá, conforme está agora. Portanto, eles vão encurtar, portanto, vão limitar, portanto, e vai ficar sempre o trânsito aberto, portanto, com algumas congestionamentos, como é natural, portanto, uma situação deste tipo. Pois, eu sei. Só para uma pequena intervenção, se eu lembro-se. Pois, mas isso cortaram, não se esqueça, que isso cortaram uma faixa. Mas era
Não, mas cortar uma faixa, Sr. Vereador, são coisas diferentes. Aquilo que eu estou a dizer é completamente diferente daquilo que o senhor está, portanto, a dar como exemplo. Quando cortaram uma faixa, ainda agora tiveram para lá fazer não sei o quê, foi outro drama, portanto, que até eu disse na altura que o IP nem sabia o que é que se passava. O estacionamento abusivo, portanto, é uma situação que nós temos em cima da nossa mesa para falarmos, como sabe, e como eu já disse, andamos a fazer um périplo para as empresas, portanto, também para o expor ao corrente de um conjunto de situações, para trocarmos impressões, para haver uma proximidade, portanto, até em termos da cativação dos impostos da derrama para serem pagos cá no Conselho, que parte deles não estão, como sabem, não estão a ser pagos cá e podem ser, e também para se conhecermos, portanto, e tem sido bastante, e a Salvensan, portanto, está, portanto, na linha, portanto, dos contactos que vamos ter, e vamos também tentar sensibilizá-los e arranjar, portanto, uma solução para o efeito. Mas não deixa de ser bastante complicado. Ainda no outro dia lá passei e estavam lá também uns 7 ou 8 carros estacionados de cada lado. Além dos constrangimentos, portanto, aquilo já não tem valetas, portanto, as valetas já foram, portanto, há muito tempo, já foram deterioradas. Depois diz-me que, sim, nós já demos instruções aos serviços para adquirirem um conjunto de placas para, portanto, fazer a indicação de parque de estacionamento para pesados. Portanto, enfim, terá que ser, e naturalmente temos que sensibilizar também as empresas transportadoras para esse efeito. Portanto, como disse bem, isto é um trabalho, portanto, conjunto e tem que portanto, ter reflexos. Relativamente à estrada alternativa, como sabe, nós temos um projeto que iniciámos, portanto, já há alguns anos, tem-se vindo a desenvolver, portanto, enfim, aos solavancos. Estamos agora, portanto, a tentar criar, portanto, um novo acesso à EVI e umas empresas que estão ali, portanto, a instalar. Estamos em negociações com os proprietários para ser feita uma estrada, portanto, com perfil industrial, com 9 metros e com passeios. Estamos a tratar desse assunto, portanto, penso que somos capazes de ter sucesso. Vamos ver. Essa estrada é onde? É que passa por trás da CIVA. É que passa por trás da CIVA. Mas a minha questão... Força. A minha questão relativamente a essa estrada é qual é o ponto de ligação à Nacional 3? Essa alternativa. Desculpe. Sabemos que há um troço na parte norte que está por construir, mas também achamos que havia ganho criando aí um novo acesso à Nacional, nomeadamente, e olhando, obviamente que teria que se ver essa viabilidade, mas uma das soluções que nós vemos como suscetível de poder ser concretizada é precisamente entre a Salvensan e as antigas instalações da SAPEC, aquele mono que ali está, o que permitiria ter um acesso à rotunda que vai ser feita junto à Jerónimo Martins. Era essa a sugestão que eu deixava para estudo, uma vez que já vai ser feita ali a rotunda, que houvesse ali uma ligação também norte-sul da área industrial. Vereador, nós estamos isto tudo carece de estudos, projeções, enfim, contactos, enfim, mas mais estudos e também que é o prolongamento da estrada, portanto, que passa por trás da SAPEC, essa instalação que está. Uma coisa caricata, que viemos agora quando começámos a estudar esse traçado e por trás da lei local, portanto, enfim, todo esse traçado que vem, viemos a dar, portanto, houve uma zona de cedência da SAPEC e ela está, portanto, desculpem o termo, ela está encravada, portanto, no meio da propriedade, que não faz sentido nenhum, devia estar numa ponta até para portanto, e nós estamos a tratar com o proprietário para fazer toda essa troca, portanto, do terreno, que para nós é importantíssima porque ficará na parte norte,
da propriedade, portanto, e que dará, portanto, para fazer todo esse trajeto, mas também estamos a ver a possibilidade, e já falámos nisso, e dia 17, entre outras coisas que irei ter numa reunião no IP, irei falar nisso também, que é, portanto, na zona onde se corta agora para a Socasa, portanto, onde tem aquela convergência da estrada que vai para o parque de estacionamento de pesados, de se poder vir a criar aí, portanto, uma rotunda para fazer, portanto, toda essa situação. Portanto, são coisas que estão em cima da mesa, portanto, vamos tentando explorá-las para ver até que ponto são viáveis ou não. Deixa-me só dar uma nota relativamente a isso. Se me permite dar só uma nota relativamente a isso, essa entrada, que é a entrada que dá acesso ao bairro e ao cemitério, tem um perfil muito mais urbano e de utilidade para os residentes de Vila Nova da Rainha, praticamente a verdadeira entrada no bairro, e desse ponto de vista nós preferiríamos que não fosse essa estrada sobrecarregada com trânsito pesado, precisamente por causa desse perfil de utilização diferente, e estamos a colocar uma pressão de mais caminhões praticamente dentro da vila. Daí que preferiríamos esta alternativa mais nascente de circulação de pesados, para evitar precisamente a pressão exagerada praticamente dentro de Vila Nova da Rainha. Ok, é uma situação a considerar futuramente. Ok, faz favor, Sr. Vereador. Ora, eu tenho aqui... Já agora, Sr. Presidente, gostava de saber, relativamente à reunião que vai ter na IP dia 17, segundo disse, quais são os temas que irão ser abordados? Desculpe. Os temas que irão ser abordados será ali junto à CLC, portanto, nos transportes Santos e Val, que adquiriram, portanto, ali aqueles terrenos. Há ali um constrangimento de entendimentos em relação à implantação de uma rotunda, portanto, naquele espaço. O IP deu parecer negativo, portanto, às pretensões do Santos e Val para começarem, portanto, ali transferirem para ali a sua sede social e, portanto, o parque de apoio às suas viaturas. É antes da CLC, ao lado esquerdo, aqueles terrenos que eram para a Jodel. Exatamente. Portanto, esse é um dos assuntos. O outro assunto será, portanto, para cima, portanto, da CLC, aqueles terrenos, portanto, da zona industrial, que também há ali, portanto, um pedido para a implantação, portanto, de uma rotunda na 366, que dê acesso, portanto, a dois lotes que estão ali industriais, portanto, e também trocaremos impressões sobre a ferrovia, nomeadamente com o ponto de situação das obras, portanto, aqui da Castanheira à Zambuja, e também, portanto, trocaremos impressões, nomeadamente em relação a esta situação que acabámos de falar, nomeadamente das rotundas na Nacional 13 e dos acessos, e dos constrangimentos e tudo mais. Relativamente, já agora permite-me informar, relativamente à obra, as coisas, portanto, como dizem, é que estão bem encaminhadas, portanto, a CIVA já aceitou... senhor, eu não estou no IP, não é? Portanto, a menos que vá lá com um pau e comece a bater àquela gente para, portanto, não, o que se passou foi que quando fizeram o levantamento topográfico, portanto, não esqueceram-se de fazer a expropriação dos terrenos da CIVA, e agora a CIVA, aquilo pertence a um fundo, não é da CIVA, portanto, tem que ir a decisões, portanto, naturalmente fora do país, e estas coisas todas demoram, portanto, o seu tempo, as pessoas querem certezas do que é que vai acontecer e, portanto, tiveram já uma reunião, fez ontem 8 dias no IP e, portanto, pelo menos aquilo que me dizem foi que correu bem, portanto, está por dias ou por horas, portanto, a consignação da obra para se iniciar os trabalhos, portanto,
Está tudo tratado para o efeito. Muito obrigado. Outra questão, Sr. Presidente. Aliás, ainda bem que foi relativamente à organização dos casais de espíritos, que era uma das dúvidas que eu tinha e, de facto, parecia que aquela situação estava infraestruturada porque que raio estava a acontecer esta situação das fossas. Portanto, ainda bem que o município vai intervir nessa matéria e executando as garantias para resolver esse assunto, dando melhor qualidade àquilo que, e aliás, de acordo com aquilo que eram as expectativas das pessoas. Mas isso é uma situação que há de demorar algum tempo. Que expectativa temporal é que o Sr. Presidente tem para a resolução de uma situação destas? Nós já estamos a trabalhar, portanto, na questão da estação elevatória, portanto, fazer já um estudo prévio sobre o seu dimensionamento, portanto, através dos serviços, para o efeito dos serviços municipais. Portanto, agora vamos, portanto, juridicamente, acionar a garantia bancária para, portanto, fazer aquilo que o promotor, portanto, do evento devia ter feito. Não o fez, portanto, houve ali algumas contradições, porque inicialmente era para ter sido feita uma ETAR, depois era para ser feito uma ligação da ETAR ao sistema, portanto, dos casais de baixo, ao sistema de saneamento. Os tipos das águas na altura do Oeste não aceitaram, portanto, essa solução. E então, portanto, abandonou-se, portanto, a urbanização esteve parada, como sabe, durante muitos e largos anos, agora está com desenvolvimento bastante acelerado e o que nos obriga a nós, portanto, a tomarmos esta posição e esta iniciativa de avançarmos para a construção da estação elevatória quanto antes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão está relacionada com outra e eu queria relacioná-la, precisamente, que é todos nós sabemos da velha aspiração dos habitantes dos casais de Esbritos de virem a ter saneamento básico, como a Generalidade do Conselho já tem. Como é que, aproveitando esta situação referida e a intenção do Sr. Presidente, essa infraestrutura poderá vir a servir a restante população dos casais de Britos? Não sei dizer, portanto, até que ponto isso é possível, portanto, isso carece, portanto, de um estudo aprofundado da interligação e da quantidade, portanto, que irá ser produzido em termos de resíduo, portanto, de saneamento, na estação elevatória. Portanto, não sei até que ponto mas se for possível, com certeza que diremos sim a essa situação. Fica então a sugestão, Sr. Presidente, de analisar em conjunto essa situação, no sentido, até porque, sendo uma reivindicação tão antiga da população dos casais de Britos, eu temo que essa população que tem reivindicado isso possa não entender bem o facto do município de fazer um investimento numa estação de tratamento para um bairro que está a nascer, de certa forma preterindo quem já lá vive há tantos anos e tem esta reivindicação. Por isso falei e deixo a sugestão para que seja estudado em conjunto a situação, uma vez que é o município que vai assumir isso para si e, portanto, poderá integrar mais facilmente do que se fosse o privado a construir como estava previsto. E a dizer alguma coisa? Ia dizer que vamos ver o que é que falta, porque, como sabe, a parte dos casais de Britos tem saneamento, iremos ver o que é que falta e iremos ver se é possível, portanto, integrar, portanto, essa situação nos fundos que temos ao nosso dispor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não se esqueçam de verificar também
nessa situação além dos fundos que temos ao nosso dispor, os fundos a que podemos recorrer para essa situação. Sr. Presidente, tivemos aqui há umas semanas uma reunião por causa da proposta que foi retirada da estratégia dos resíduos, do PERSU. Entretanto, recebemos documentação com algumas correções no sentido daquilo que tínhamos sugerido, não, mas nem todas, mas é o que é. Mas neste momento acho que nos falta uma peça essencial para podermos ter uma opinião definitiva relativamente a esta matéria, e que é as implicações orçamentais em termos plurianuais da aplicação desta estratégia. Portanto, isto vai ter que, para que possamos aprovar, tal como falámos, implicações no orçamento em vigor e no quadro plurianual de investimentos, e, portanto, gostávamos que a informação que nos foi transmitida fosse completada com essa projeção de necessidades de alteração orçamental, para completarmos a nossa análise o mais rapidamente possível e podermos avançar com esta estratégia que já, como todos sabemos, está fora de prazo já. Outra questão relacionada com os resíduos, e a vereadora Inês já adiantou a pergunta e o Sr. Presidente já deu uma resposta, mas eu gostava que concretizasse melhor o tempo. Qual é a expectativa que temos neste momento, seja o Tribunal de Contas, etc., de efetivamente o contrato ser assinado e ser iniciado este novo ciclo, uma vez que o ciclo anterior continua, perpetua-se com cada vez mais queixas relativamente aos serviços que são prestados. Sr. Vereador, como sabe, e o senhor não é uma pessoa estranha a isso, portanto, os timings, o Tribunal de Contas tem timings, não é? Portanto, e como tal, portanto, se não houver resposta, portanto, dentro dos timings, porque se os timings valem para um, também valem para o outro, não é? Para as entidades. Se não houver, portanto, respostas, portanto, daremos, portanto, nota dessa, eu não sei dizer agora quais são os timings, mas posso verificar e depois posso dar essa informação mais objetivamente. Mas o nosso querer é que eles sejam, portanto, quanto mais depressa melhor, para se pôr, portanto, em execução, portanto, o novo contrato, com as novas realidades. A minha questão tem a ver, se temos uma ordem de grandeza, estamos a falar de 3 meses, 2 meses, 6 meses, antes do fim do ano. Não sei. Recebemos um ofício, semana passada, com 16 questões que têm que ser respondidas. Cada vez que eles têm informações Interrompe o prazo e a Câmara também tem, suspende o prazo, mas a Câmara também tem um prazo de resposta. Tem que dar resposta num prazo. Ok. Não? E o Tribunal não pediu, não deu prazo? Não? Certo. Quando for respondido. Então quer dizer que a bola está do lado de cá, neste momento. Então espero que a expectativa da resposta seja rápida para não suspender mais o prazo. Já agora, Sr. Presidente. essas perguntas que foram feitas. Pedes tu, tá bom? Podes pedir, posso pedir. Já agora, quais são as questões que o Tribunal de Contas colocou, se nos puderem facultar, agradecemos. Ainda sobre resíduos, hoje estou muito virado para os resíduos. Ainda há, Sr. Presidente, amianto em alguma das escolas do nosso concelho?
olhando assim de uma forma, Zambuja, acho que não. A ver as de cima, também não. Não vale a pena dar uma resposta dessas. Fica a pergunta, verifiquem se faz favor e que deem uma informação correta relativamente a todas as instalações escolares, se ainda há utilização de ambiente ou não. Uma última questão. Todos temos na memória o que é que aconteceu aqui há... Posso já dar que a Cristina já me está a dizer, portanto não há escola nenhuma em funcionamento que tenha, portanto, amianto. Portanto, há escolas, portanto, que estão desativadas, que têm, mas estão desativadas. Está desculpado. Estava eu a dizer que temos na memória aquilo que aconteceu aqui no lar do município quando um evento há umas semanas atrás, como também todos temos na memória o que acontece todos os anos na Feira de Maio com principalmente com os copos de plástico descartáveis que são espalhados pelas nossas ruas. Temos alguma dificuldade, para não dizer, não conseguimos mesmo compreender como é que este tipo de situações perduram em Azambuja e gostávamos de saber se há alguma medida que a Câmara preconizou para esta feira no sentido de resolver este problema que, para além da sociedade, tem um custo elevado para o município, como todos nós sabemos, com a contratação de serviços específicos para esta limpeza. Sr. Vereador, quero informar a Câmara, portanto, era um assunto que, portanto, está tratado e vamos este ano, portanto, pôr 90 mil copos, portanto, dos copos reutilizáveis, portanto, ao serviço, portanto, da feira. Ainda se é uma imagem própria, mas... Se não é a nossa imagem, portanto, mas de qualquer forma vamos pôr, portanto, com lavagens, reutilização, pronto, aquele esquema que há, a pessoa entrega €1, depois se entregar o copo recebe o euro, portanto são 90 mil copos que vamos pôr pelo comércio, portanto o Sr. Vice-Presidente irá ter uma reunião brevemente com todos os comerciantes e onde temos intervenção direta, a Praça das Freguesias, portanto que é a nossa responsabilidade, portanto iremos pôr, portanto essa preocupação fica... Portanto, o Sr. Vereador fica ultrapassado. Muito obrigado. Zé Paulo. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quem nos está a ver e ouvir na sala e quem nos está a ver fora da sala ou que nos ouvirá mais tarde. Tenho poucas questões a pôr e queria começar hoje, se pudéssemos dizer, hoje esta reunião gira à volta do tempo. Se eu perguntasse assim agora, Sr. Presidente, para quando a montagem das tronqueiras da Feira de Maio? Ou para quando o planeamento e organização das atividades da feira? Provavelmente o Sr. Presidente ir-me dizer, e bem, está tudo a ser tratado. Até em pioras. E ainda bem. Aliás, maio é o mês por excelência da Zambuja, e bem, é uma das coisas que dá identidade ao Conselho, ao município, e portanto, independentemente da nossa relação com a feira, com os touros, seja com quem for, é, para toda a gente, aquilo que dá, das coisas que dá identidade ao Conselho. E neste ponto de vista, o tempo é um tempo concretizado. Não há, que eu saiba, não me lembro de haver fora de tempo as questões da feira. Portanto, a questão aqui está, e estamos todos de acordo, a questão está quando nós fazemos outras perguntas e este tempo não é concretizado. Vou-lhe dar um exemplo. Eu temo que esteja cá há 4 anos e que, por exemplo, as obras e o pavilhão da escola secundária não se concretizem. Esse tempo não é concretizável. Portanto, há questões que a maioria concretiza, há outras que não se concretizam. E repito, para que toda a gente perceba, nada contra a concretização a tempo e horas da Feira de Maio. E das atividades que são muitíssimas. Não é?
que é um mês de atividades, contra que atividades e anseios das populações nos outros 11 meses não se concretizem. E, portanto, era um pedido que este tempo que nós falamos e que às vezes fica para as calendas gregas, se concretizasse na Feira de Maio, sempre, ou na Avinha Ver Cima, ou noutras concretizações, mas concretizasse em todas as coisas que nós todos ansiamos e que fazem falta. Em 12 de março pedi ao Sr. Presidente e pedi-lhe novamente, se ainda não tem resposta para isso, sobre uma questão que também é muito importante, que é a questão do ambiente e da qualidade do ar. Eu perguntava onde estão situados os aparelhos de medição do ar e se, com certeza que há, as últimas medidas e medições, gostava que nos fossem facultadas para sabermos, porque temos focos de possível ou de certa fraca qualidade do ar. Nós gostávamos de saber em cada sítio como está a qualidade do ar. Depois, queria também falar sobre outra questão que é importante. Embora sem saber os dados dos acampamentos de escola de Aveiras e do Alto Conselho, nós teremos, com certeza, 4 ou 5 centenas de alunos estrangeiros no nosso município. Em Azambuja são 24 nacionalidades e são mais de 20% dos alunos são estrangeiros. Mais quanto? De 20%. E, portanto, a minha pergunta é a seguinte, vamos falar daqui a pouco sobre o apoio à infância. A minha pergunta é a seguinte, o município sabe ou não, e se não sabe, terá que saber com a brevidade possível e desejável. Quais são as condições de habitabilidade destas crianças? Qual é a estrutura familiar destas crianças e destes jovens? Qual é a qualidade de vida destas crianças? De que modo é que nós, Câmara, estamos a tratar do desenvolvimento cultural desta gente, que são muitas. Falamos de algumas centenas de jovens, com os pais, teremos de falar com certeza de 1.000 ou 2.000 ou 10.000 pessoas, também não sabemos quantas são, e deveríamos saber. Portanto, estas questões que têm a ver com a qualidade de vida e com a qualidade de vida de toda a gente, e com a nossa preocupação de que toda a gente que vive connosco viva de forma digna, torno a repetir, em termos de habitação, em termos de acesso à educação, em termos de acesso à saúde, que já sabemos as questões que há para toda a gente. Portanto, gostava que nós rapidamente tivéssemos um retrato o mais fidedigno possível sobre estas questões. Muito obrigado. Muito obrigada. Queria saber o ponto da situação dos campos de pádel e era um requerimento que era, portanto, que fosse remetido a documentação que veio do Tribunal de Contas com as questões que temos para responder sobre o concurso. Muito bem, o senhor vereador José Paulo, portanto, falou aqui no tempo, às vezes ao tempo tem que ser dado tempo, portanto temos que, e quando portanto, vem à coação, portanto eu percebo a vossa ansiedade, não é maior que a nossa, disso podem ficar, portanto, claros, há constrangimentos que por vezes não os conseguimos ultrapassar, portanto, falou na montagem da feira, portanto, tem um tempo, a feira é naquele dia, portanto, tem que acontecer, se não se montar as tronqueiras, não há espera, portanto, enfim, há um conjunto de circunstâncias que estão, portanto, apegadas a esse tempo. O outro tempo, portanto, já falamos recorrentemente sobre ele, portanto, vocês sabem as situações, o que é que se passou, o que é que se está a passar,
Hoje vamos ter uma reunião, portanto, com o projetista para ver se conseguimos, portanto, encurtar prazos para se poder, portanto, adiantar as coisas, portanto, o procedimento, qualidade do ar, sim senhora, portanto, iremos lhe fazer chegar, portanto, aquilo que pediu. A preocupação, portanto, relativamente, nós não temos, portanto, esse conhecimento também, portanto, é uma coisa que nós não podíamos saber, a escola também nos podia informar, portanto, quantos alunos, sabemos que tem 24 nacionalidades, mas não sabemos quantos são, portanto, e não sabemos quais são as nacionalidades, sabemos que são brasileiros, portanto, ucranianos, mas, pois, sim, a escola também podia dar, não é só preciso, os agrupamentos também podiam ser proativos e entregar à Câmara, portanto, mas nada evita que nós possamos pedir, portanto, a Cristina pode tratar desse assunto, está bem? Depois, é preocupante, portanto, sabemos que grande parte da comunidade brasileira tem conseguido arranjar fixação em termos de trabalho, portanto, nos armazéns, portanto, foi o que nos disseram, das visitas que temos feito. Há muita família, mas família, marido e mulher, a trabalhar, portanto, isso dá alguma qualidade em termos, portanto, da sua situação financeira. Sabemos, por exemplo, que aqui em Azambuja não há uma única casa para alugar, porque está tudo alugado, mesmo as casinhas pequeninas e velhotas têm estado a ser recuperadas. Não sei, portanto, as condições de vida que têm, se tem máquina de lavar, se tem, enfim, essas coisas todas que deviam de saber, mas é uma situação, nós tentamos cuidar, portanto, de todos e também cuidar dos nossos, cá estão, não é? Também é importante cuidar dos nossos, a preocupação é extensível também aos nossos, portanto, vamos fazer um retrato destas questões e depois a senhora vereadora, portanto, da Ação Social dará por consequência, portanto, ao seu pedido. Sim senhor, às condições do concurso do lixo, depois os serviços irão enviar. Os campos do pádel, portanto, estão neste momento em consulta pública para se fazer a adjudicação. Os instrumentos de qualidade. Instrumentos de qualidade, vamos entregar. A nossa reunião, sem antes dar-vos conhecimento aos senhores vereadores e à Câmara e a quem nos assiste aqui e lá em casa. Portanto, vamos ter aí, conforme já aqui foi referenciado, aqui por outros aspectos, a nossa Feira de Maio de 23 a 27 e, como é hábito, convidamos sempre, portanto, personalidades da política nacional para poderem estar ou não presentes nesse certame na sua abertura. Convidámos este ano o Sr. Primeiro-Ministro, portanto, o Dr. Luís Montenegro, foi feito um ofício, portanto, para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, portanto, aguardamos confirmação, deve estar possivelmente hoje ainda temos alguma confirmação, e convidámos para o domingo da feira, portanto, o Sr. Presidente da ERT, Entidade Regional de Turismo, Dr. José Nunes, não é? É Nunes que ele se chama, é José Santos, José Nunes Santos, ou José Santos Nunes, pronto, convidámo-lo, portanto, já tínhamos feito um pré-convite, enfim, informal, mas agora foi oficial, portanto, esperemos que as pessoas que convidamos, portanto, tenham, portanto, com certeza que teríamos todo o prazer em receber cá o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, depois queria-vos dizer que vamos enviar-vos já, para o vosso conhecimento, nomeadamente para a vereadora Inês, a questão da água e da luz, já enviou? Obrigado. E também vamos enviar-vos, portanto, já a questão do Tribunal de Contas, portanto, dos pedidos de esclarecimento que eles fizeram. Tempo rápido. Portanto, dando entrada na ordem de trabalhos, temos uma ata para apreciar e votar. Portanto, se os vereadores têm alguma questão a colocar. Ata do dia 17 de abril, a ordem do dia era, portanto, a prestação de contas. Ora, hoje são 7. Quero também informar a Câmara que eu
enquanto Presidente da Câmara, e a Sra. Vereadora Mara Oliveira, enquanto Vereadora, vamos participar, portanto, naquele encontro, portanto, que há anual da Comunidade Intermunicipal, onde estão os senhores Vereadores e os senhores Presidentes de Câmara. Portanto, este ano o encontro é em Sines, e, portanto, é no dia 13, 14 e 15 do corrente mês. Depois daremos nota, portanto, do relatório do que é que for lá decidido. Já há um programa provisório, portanto, lá alguns membros do Governo vão lá estar, Secretário de Estado, nomeadamente, mas depois daremos nota do resultado da reunião. Ponho a proposta, portanto, da ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não há abstenções? Muito obrigado pela correção. Presidente, quer fazer um comentário? Faz favor. O edital não está em conformidade com as propostas apresentadas? Se me deixasse continuar, eu já ia precisamente na apresentação das propostas dizer, portanto, que essa proposta não está, a primeira proposta não está em conformidade, portanto, com o edital. Portanto, e nesse sentido, irei, portanto, retirar a proposta. Eu penso que é isso que queria dizer, é? Não percebi. Sr. Presidente, como eu não consigo adivinhar o que é que o senhor vai dizer a seguir, pedi a palavra exatamente no momento que era o momento certo, que era quando íamos entrar nos pontos de ordem do dia e daquilo que vem no edital. O Sr. Presidente fez uma pausa e eu pedi a palavra. O Sr. Presidente então dizia que me dava a palavra a seguir. Pronto. É só isso em relação a isso. E aquilo que eu lhe ia dizer era só que não estava em conformidade, mais nada. Esta questão, vamos dar início à nossa ordem de trabalhos. Portanto, a primeira proposta, que é uma abertura de procedimento concursal, concursais comuns para a admissão de 2 trabalhadores de categoria de técnico superior destinados à celebração de contratos portanto, é para retirar porque não bate, desculpem o termo, não bate a bota com a perdigota. Porque depois na proposta é a abertura de procedimento sim concursal comum para a admissão de 2 trabalhadores de categoria assistente operacionais, motoristas de transportes coletivos, destinado à celebração de contratos de trabalho em funções públicas de tempo determinado para o Departamento de Infraestruturas de Obras Municipais. Portanto, virá à próxima reunião de Câmara, que é, portanto, em Valparaíso, como sabem, que é descentralizada no próximo dia 22. Portanto, retirada a primeira proposta, tenho que escrever retirada. É 22. É. 22. Eu acho que é 21. Não, ou 21. Peço desculpa. 22 é a quarta-feira. 21 é a terça. Tem razão, obrigado. Depois, o ponto 2, protocolo de colaboração com o Centro de Equilibreiro, portanto, de Zambuja, Feira de Maio de 2024. Senhor Vice-Presidente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentá-lo a si e os demais vereadores que estão aqui, quem nos assiste aqui e lá em casa. À semelhança de outros anos, o Centro de Equilibreiro colabora com a Feira de Maio e, neste caso em concreto, com o concurso de modelo e andamentos da classe Éguas Afilhadas por Sangue Lusitano. Será o 10º troféu Dr. Luís Ortigão Costa, que será realizado no domingo, aqui em frente à Câmara Municipal. O apoio que lhes vamos dar são 1.875 euros. Se virem numa página cá mais atrás, está o orçamento para se perceber como é que chegamos a este valor, e trago aqui para que a Câmara possa perguntar se há alguma coisa que possa ter dúvidas e a seguir podemos votar. Os vereadores que querem usar da palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada em questão a proposta está pendente, condicionada à apresentação de toda a documentação legalmente exigida, que eu penso que já não deveria constar da proposta, porque na proposta imediatamente a seguir, que também é sobre o Centro Hípico Lebreiro de Azambuja, já não se pede esta condicionante e já vem a documentação. Está correto? Esta proposta está condicionada à apresentação da documentação legalmente exigida, que eu penso que já deveria estar retirado, porque já vem só essa a questão. Mais alguma questão? Senhores vereadores, vou pôr a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta 20, Sra. Vice-Presidente, Centro Hípico Lebreiro, apoio monetário e beneficiação do piso do picadeiro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Picadeiro da Azambuja, o Centro Hípico Lebreiro da Azambuja, está completamente de parabéns, está com uma dinâmica invejável, mais de 4 centenas de crianças e jovens a praticar a equitação, o que é muito bom. E daí que há algumas necessidades que são muito prementes, uma das quais o piso do picadeiro coberto. O piso já tem muitos anos, ainda é de areia, daí que eles querem mudar o piso para uma areia sílica e com algumas fibras que dê estabilidade ao picadeiro e melhora as condições tanto para quem monta como para quem é montado. Nós podemos ir até um apoio de 1.500 euros em função do orçamento que aqui está demonstrado e que vocês também têm a cópia. Portanto, esta proposta que fazemos para que possamos atribuir este apoio de 1.500 euros ao Centro Hípico Lebreiro para procederem à alteração do piso do picadeiro. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Senhores vereadores, querem se pronunciar? Não querendo, vou pôr a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Proposta número 21, Sr. Vice-Presidente, protocolo de colaboração com a Associação Cultural Apoiado de Campino, Feira de Maio de 2024, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Associação Cultural Apoiado de Campino é uma associação imprescindível para a realização da nossa Feira de Maio. Dão-nos apoio em muitas situações e apoio também para que os campinos possam cá estar, para as boxes para os cavalos, para tanta outra coisa logística que é necessário para que se realize a Feira de Maio. Numa folha aí tem os valores que deram este apoio de 16.303,60 euros. Portanto, é semelhante ao ano passado, mas, entretanto, teve aqui um ligeiro acréscimo. Não é substancial. Não tenho assim mais nada a dizer, os senhores sabem bem o que é que eles fazem, desde os cursos a tudo mais. Portanto, deixo a vossa consideração e alguma pergunta que queiram fazer, estou disponível para responder. Muito bem, Sr. Vice-Presidente, muito obrigado. Os senhores vereadores querem dizer alguma consideração sobre a proposta, algum comentário? Não querendo, vou pôr a proposta à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Proposta número 22, Sr. Vice-Presidente, Mercado do Artesanato, Feira de Maio 24, faz favor, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. O ano passado não conseguimos arranjar um espaço dentro da tenda, não foi previsto logo de início e as coisas não correram assim muito bem. Este ano estamos a tentar fazer melhor e consideramos um espaço dentro da tenda da Praça das Freguesias para que o artesanato lá possa estar com mais condições. E daí que temos normas para participação. E estas normas para participação é o que se propõe, é o que está aqui, com um preço que é o valor que nós temos já nos regulamentos do município. Está limitado a 10 artesãos. Às vezes não são totalmente artesãos, mas pronto,
Nós temos visto como é que é. Daí que pergunto se os senhores vereadores têm alguma questão a fazer que eu possa responder. Estou disponível para isso. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Faz favor, Sra. Vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada contra a proposta, até enaltecer a exemplo do que já foi feito com a Vila Natal, onde também tinham que pagar. E eu penso que isso também obriga responsabilidade e a terem que estar, e portanto, ou seja, que quem vá mesmo com vontade de fazer negócio e de estar, uma vez que tem essa responsabilidade financeira. E volto a dizer nada contra, mas pergunto se não faz sentido face, quer dizer, já isto que é uma situação repetida, que já, como disse, já veio desde a Vila Natal, que se inicie um procedimento para termos um regulamento de utilização deste tipo de atividade. Basicamente é uma crítica no sentido de sugestão para o futuro, uma vez que parece que será este sempre o entendimento. Mais uma vez, os sinais dos tempos têm sido bons neste capítulo, estamos de acordo, mas não conseguimos fazer em tempo útil porque as pessoas são poucas e às vezes o que me respondem é que não são como aos polvos, não têm 8 braços, têm só 2 e as coisas são fáceis de realizar no tempo que nós gostaríamos. Mas estou totalmente de acordo que não há necessidade de andarmos sempre com normas, podemos fazer um regulamento e que fica já para o futuro, para essa e para outras situações. Muito obrigada. Senhores vereadores, mais alguma questão? Não tendo. Portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Não é só as suas, é todas. Está a ser um bocadinho, está a ser um bocadinho sectarista. Proposta número 24. Proposta número 24, da Sra. Vereadora Mara Oliveira, celebração de protocolo de parceria para a implementação e acompanhamento do Núcleo de Garantia para a Infância da Zambuja. Faz favor, Sra. Vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo só por cumprimentar o Sr. Presidente e todos os colegas vereadores. Como bem disse, esta proposta diz respeito à celebração de um protocolo de parceria com a Coordenação Nacional da Garantia para a Infância. Como devem estar recordados, no passado dia 10 de novembro de 2023 realizou-se um seminário com o tema Garantia para a Infância, Olhar para o Futuro, em Aveiras de Cima, onde pudemos contar com a presença da doutora Sónia Almeida, onde nos apresentou então o que era a garantia para a infância. No passado dia 1 de março, e penso que todos estiveram presentes, penso só a vereadora é que não esteve, a vereadora Inês é que não esteve, podemos contar com a doutora Nélia Feliciano, que nos apresentou o plano de ação para a garantia da infância, para a infância. Estes núcleos de garantia para a infância têm como objetivo desenvolver os procedimentos que vão de encontro às problemáticas identificadas, em especial às famílias mais vulneráveis dos concelhos, e por isso mesmo nós, e foi logo dito na altura, que iríamos fazer todos os possíveis para fazermos a constituição deste núcleo. No passado dia 18 de março, no nosso plenário do CLAS-AS, foi apresentado e votado a constituição deste núcleo. E deixem-me aqui só reforçar que todos os parceiros foram questionados sobre o facto de quererem ou não pertencerem a este núcleo. Este núcleo irá então contar com as seguintes entidades: Câmara Municipal, Segurança Social, o LS Estuário do Tejo, CPCJ de Zambuja, os 3 agrupamentos escolares, visto que aqui vão contar os 3, visto que temos 3 agrupamentos, as realidades são diferentes e as diretoras assim o entenderam, que vão participar os 3 agrupamentos, o Centro Social e Paroquial de Zambuja, Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo, a Santa Casa da Misericórdia de Zambuja e a CERCI. O trabalho deste núcleo irá contribuir não só para o diagnóstico social do nosso concelho, mas também para a realização de um diagnóstico social a nível nacional. Há pouco o Sr. Vereador José Paulo estava a falar dos alunos imigrantes, dos migrantes que estão aqui do nosso concelho.
E aqui dizer que este núcleo irá também trabalhar essas questões, não é? Visto que temos aqui as entidades todas que poderão fazer então esses diagnósticos e também se calhar arranjar estratégias para um melhor trabalho e para uma melhor qualidade de vida destes alunos e destas crianças e jovens e das suas famílias. Mas não queria deixar aqui de dizer que neste momento também está a ser trabalhado através da rede social e também, e não só pela rede social, mas da ação social em parceria com a educação. Ou seja, sempre que vem algum aluno novo, a rede social, a ação social e a educação em parceria trabalham, as diretoras entram logo em contacto connosco para ver o que é necessário para aquela família, por isso estas questões são sempre muito, têm sempre uma atenção redobrada, que agora não me saiu bem a palavra, mas por todos nós, e por isso não é, este núcleo irá incidir, mas já está a ser trabalhado, também queria só deixar essa informação. De qualquer forma, estou aqui disponível se quiserem alguma questão relativamente. Por favor, Sr. Vereador. Ó, Sra. Vereadora, ainda bem que é assim, a opinião do Sr. Presidente, na minha anterior intervenção, disse que, bom, as escolas também deveriam prestar essa informação, afinal de contas parece que prestam, e que, portanto, estaremos em condições de saber o número de alunos estrangeiros que temos, mas estamos a falar em risco de pobreza e em crianças, obviamente que isto não se circunscreve aos alunos estrangeiros, mas a todos os alunos, tanto mais que, como a Sra. Vereadora se lembra, na reunião de novembro foi feito um quadro que todos nós ficámos preocupados com o número de crianças em risco de pobreza no nosso concelho. E começava por fazer uma pergunta. Na reunião de 18 de abril, é aqui que está, a Sra. Vereadora falou em 18 de março, mas também não interessa. Aqui vem 18 de abril, na constituição do núcleo, agora a Sra. Vereadora nomeou-as todas, não aparece centro paroquial de Aveiras de Cima, nem de Alcoentre, por exemplo. Porque é que eles não foram convidados, não quiseram pertencer? Porque só estas entidades, digamos assim, do Baixo Concelho, não havendo de Aveiras de Cima nem de Alcoentre, por exemplo? Indiquei na apresentação da proposta, todos foram convidados, todos os parceiros foram convidados, nem todos, neste momento, os que nomeou, nomeadamente, informaram que não têm condições, não têm recursos humanos para poderem fazer parte deste núcleo. Têm de despender de algum tempo, existem reuniões mensais e que então não tinham tempo e por isso mesmo, mas todos os parceiros foram convidados. Estes parceiros foram quem nos vieram responder afirmativamente que iriam pertencer ao núcleo. Eu acho que, e espero bem que isto não seja mais uma das milhentas estruturas intermédias e semi-intermédias que às vezes não levam a que os problemas se resolvam. A minha pergunta, se calhar formulei mal. Nem é bem a questão destas entidades pertencerem ao núcleo. É de serem elas próprias, porque elas são detentoras de muita informação a este nível, e de muito trabalho também, não é? Portanto, faz-me alguma confusão que esta estrutura, que é uma estrutura concelhia, não é? E que deveria ler a realidade de todo o concelho, a este nível, nível da pobreza e do risco de pobreza nos jovens e nas crianças, faz-me alguma preocupação que estas entidades, que são uma parte substancial do concelho, não estejam presentes. Ainda que não estejam presentes, eu sugeria que, por parte da Câmara, fosse feito um contacto com estas entidades, de maneira que toda esta informação das crianças que, por um lado, nestas instituições, fazem parte do seu percurso, que estas instituições prestassem pelo menos essa informação, ainda que não possam, em termos de presença no núcleo, estarem presentes, mas pelo menos que essa informação fosse prestada. Aqui apenas reforçar, apesar de todos terem sido convidados, aqui o Centro Social e Paroquial de Alcoentre não tem a valência de infância, não é? E se reparar, todos os que foram mencionados têm a valência de infância. Apesar de não estarem todos que têm
não me deixou terminar. Apesar de não estarem todos no núcleo que tem valência de infância, isto acaba por funcionar como uma rede social e como um núcleo executivo, ou seja, há um núcleo que depois irá também partilhar com todos os outros parceiros que não fazem parte do núcleo, porque é assim que funciona, temos que trabalhar em rede. Acaba por haver um grupo mais restrito, não é? Que aceitou fazer parte do núcleo, mas, como é óbvio, iremos estar sempre em contacto com o resto das instituições que têm também as valências e não só, porque trabalhamos em rede e é esse o objetivo. Bom, depois desta troca de esclarecimentos e de questões, não havendo mais questões, pergunto se posso pôr a proposta à votação. Podendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Proposta 25, vereadora Mara Oliveira, primeira adenda ao protocolo de parceria com a Dignitude, programa ABN, a Rede Solidária do Medicamento, celebrada a 14 de março de 2024. Faz favor, senhora vereadora. Muito obrigada. Como ainda devem estar recordados, foi há relativamente pouco tempo, no dia 14 de março, em março trouxemos uma proposta, foi a proposta 17/2024, relativamente a este protocolo com a Dignitude. No entanto, em abril, a Dignitude fez uma alteração do teto máximo da condição de recursos, de forma a dar resposta a situações que estavam a ficar de fora, a situações vulneráveis que estavam a ficar excluídas de ter acesso ao programa ABEM. Esta alteração traduz um aumento do limite das despesas, passando de 35% para 45% dos rendimentos e do limite passando de 35% para 45% dos rendimentos e do limite também por per capita, que passou de 50% para 60%. Por isso, vimos aqui trazer esta adenda, a primeira adenda a este protocolo, para podermos então abranger mais municípios do Concelho de Azambuja a terem acesso a esta medida. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Vereadora, eu acho que agora, no fim disso tudo, eu acho que até quase, eu diria, arriscar-me-ia, pelo que aqui está no protocolo, quase todos os municípios teriam direito. E penso que estamos completamente a desvirtuar o sentido destes protocolos. E, para mim, aquilo que mais me choca e que é mais grave é o facto de que isto não é só no município de Azambuja. Isto é transversal, porque eu entendo que a Dignitude deve ter protocolos, não é? Espalhados, e com esta minuta que nós temos aqui para nós aprovarmos, isto é de tal forma abrangente que quem quiser, de alguma forma, fazer uso do que está aqui protocolado, consegue fazer esta exigência. Aquilo que lhe vou dizer não é novo, mas hoje, se calhar, para nós conseguirmos aqui perceber melhor, vou dar aqui o exemplo do Sr. Vereador Rui, que tem uma família numerosa. Está largado. Naquilo que aqui está, não tenho dúvidas nenhumas que o Rui, incluindo a sua esposa, os seus filhos, a sua mãe, os seus tios, os seus sobrinhos, as suas irmãs, os seus sobrinhos. Quantos são, Rui? São mais de 50. Não é? Porque é aquilo que aqui está espelhado, com uma gravidade para mim tremenda, que é o facto de que isto realmente pede os rendimentos, não faz uma exigência legal que deveria ser primária para definirmos o núcleo do agregado familiar, que é a exigência desta gente fazer todo o IRS em conjunto e termos um documento que prove efetivamente que o agregado familiar, e eu pergunto hoje, não é? Em 2024, onde é que nós temos uma noção de agregado familiar tão vasta e tão alargada? Hoje em dia, não é? Quanto muito na linha reta. Isto é feito para quem e para beneficiar que famílias e que tipo de família? Essa é a pergunta que impõe. E que, se calhar, todos sabemos para quem é que é direcionado. Aquilo que me choca é porque que este programa Dignitude
direciona um programa vocacionado para um protótipo de família que é praticamente inexistente. Nós hoje o sentido, não faz sentido, nós entendemos que agregado familiar possa englobar colaterais e até à terceira linha. É que nem sequer é na terceira linha reta. É não só os que estão na linha reta, mas também os colaterais até à terceira linha reta. E sem exigir que para conceder, que o município vá conceder este apoio, isto espelhado pelos N municípios que existem em Portugal e que têm feito protocolo, que eu não consigo saber quantos são, não é? Façam a exigência que um dos documentos exigidos, então é um comprovativo que moram todos, um documento físico, não é? Já nem digo dos atestados de residência, que também fui presidente de junta e a gente também sabe como é que por vezes tentam contornar a forma para que legalmente sejam aferidos os atestados de residência. Mas um documento, pelo menos, que todos fazem o IRS em conjunto. Porque a única prova que exigem efetivamente provas dos rendimentos de trabalho dependente e independente, rendimentos capitais, mas não provam que, ou seja, o que é que os une aqui enquanto agregado familiar? Qual é o documento, se aqui aparecer alguém, se aparecer aqui o Rui, que por acaso não mora no município de Azambuja, mas pode morar, se aparecer aqui o Rui a juntar, efetivamente, todos estes que eu mencionei há pouco, não é? Além dos rendimentos, que documento lhe é exigível para ele fazer prova ou não de que o agregado é este todo? É só por declarações? Vamos acreditar nas palavras e nas declarações? Não há documento comprovativo de residirem todos em conjunto, não há documento de que fazem o IRS e cumprem as suas obrigações fiscais em conjunto. É isto, Sra. Vereadora. Bem, eu penso, se bem me recordo, que a senhora vereadora iria ser coerente à última proposta, que foi votar contra, por isso irá votar contra também, por isso, e essa... Não deixa de tornar uma pessoa preocupada. Não, ninguém está a dizer o contrário, e esse discurso todo sobre o agregado familiar também já tem sido frequente em certas da ação social. A mim choca-me mais a sua preocupação, porque penso que a preocupação deveria ser darmos o benefício, e como aqui indica, a famílias mais vulneráveis, e que a medicação é uma coisa que cada vez mais está cara e que a maior parte das famílias não tem acesso, e não conhecendo eu a realidade económica, nem tenho que conhecer do Sr. Vereador Rui Corça, como foi aqui citado, calculo que ele não iria ter direito. Penso eu, mesmo com esse agregado familiar todo, todos eles têm rendimentos, penso que ele não iria ter direito, mas isso é uma coisa que a mim não me diz respeito. É a sua opinião, acho que não vale a pena falar mais sobre o agregado familiar, já falámos disto diversas vezes, e penso mais uma vez, e volto aqui a frisar, é uma forma de, eu não disse, e aqui só para dizer, eu não disse que quase todos os municípios iam ter direito, eu disse que um maior número de pessoas iria ser abrangido por esta medida, contrariamente ao que está a acontecer neste momento. Sr. Vereador, eu dei o exemplo por brincadeira e até porque estávamos aqui a falar no intervalo sobre esta matéria, mas com o exemplo, aquilo que eu lhe quero alertar e aquilo que eu não tenho dúvidas nenhumas, é que quem se quiser, e é isso que nós deveríamos vedar à partida quando estamos a aprovar este documento, é que quem quiser fazer um aproveitamento face àquilo que este protocolo permite, pode-o e vai fazê-lo. Sem dúvida, se nós queremos apoiar quem é vulnerável, vamos apoiar efetivamente quem é vulnerável, não quem possa utilizar, não é, protocolos que estão mal redigidos, que não fazem sentido nenhum aos dias de hoje, porque ninguém tem agregados familiares tão extensivos, para poder vir a beneficiar de uma situação que se calhar não beneficiaria se não for um uso que para mim é completamente abusivo do espírito do protocolo e daquilo que é a finalidade. Porque este protocolo tem uma boa finalidade, é preciso que se lhe diga. Agora, este conceito,
Repare, nós não temos nenhumas famílias nos dias de hoje, não é? Temos situações excepcionais, eventualmente sobrinhos que venham para aqui morar com as famílias porque estão a estudar em Lisboa e por causa da situação dos transportes. Ninguém mora hoje em dia nos seus agregados familiares, com os seus pais, com os seus avós, com os seus filhos, com os seus netos, com os seus tios, com os filhos os filhos dos filhos dos tios, que é isto que isto permite. Não há este tipo de agregado familiar hoje em dia. Vamos adaptar aquilo que é uma realidade. E mesmo que exista, e a partir do pressuposto que exista este tipo de agregado constituído desta forma, não é? Vamos lhes exigir que façam prova disso, que isso não é feito aqui. E por aquilo que eu depreendo aqui, é só e apenas declararem. Vamos exigir que provem que moram todos estes na mesma habitação. Como é que isto é feito prova? Com prova comprovada de que há um atestado de residência do mesmo local ou que há um documento fiscal onde prova que aquele agregado familiar, e porque é agregado familiar, tem todo um IRS em comum. Esta exigência não é feita e sim preocupa-me o facto de que este protocolo seja direcionado e dirigido não só aos vulneráveis e àqueles que efetivamente precisem, como a todos os outros que possam fazer uso dele. E que possam fazer uso dele e uso indevido dele. Porque efetivamente a questão é que aqueles que fizerem utilização deste protocolo e vierem declarar estas pessoas, aqueles que não estão em situação vulnerável e que não deviam ter sido contemplados, ao agregarem e ao colocarem no seu agregado familiar todos os outros, sim, vão aparentar uma situação de vulnerabilidade. E se calhar se fizesse as contas ao agregado familiar do Rui, ficaria surpreendida se não ficaria em caixa ou não dentro do protocolo. Isso tem só a ver com o número de pessoas. E depois, obviamente, com os menores não é que não oferem rendimentos. E também os idosos que têm as pensões. Espero que não seja por causa disso. E espero que o exemplo não seja detorcido por causa disto, não é? Porque, de facto, é só para dar creio que a senhora vereadora só quis dar uma noção de grandeza do que é uma família alargada quando se vai a todos estes exemplos. Eu quero me referir a isto, mas antes de referir a isto, quero fazer uma pergunta muito concreta. Esta proposta diz que o protocolo é alterado em 2 artigos, o 3º e o 15º. E eu não encontro a alteração no 15º. Qual é? Não tem alteração. Mas visto que o número 3 foi alterado, nós poderíamos querer alterar também o 15º, ou seja, que podíamos querer aumentar ou baixar o teto máximo, que são as 170 famílias, e nós não baixámos. Só aqui também, e aproveito, já que estou no uso da palavra, respondendo ali à senhora vereadora, é pedido os documentos do rendimento global do agregado familiar, nomeadamente os rendimentos de trabalho dependente e independente, rendimentos de capitais e prediais, pensões, incluindo as pensões de alimentos, prestações sociais, subsídios de renda, casas ou outros apoios públicos à habitação. Eu percebo o que é que está a dizer do IRS, no entanto também sabe tão bem como eu que não é obrigatório. Eu posso ser casada e não fazer o meu IRS com o meu esposo, não sou obrigada, não é? E as pessoas também não são obrigadas a fazer o IRS em conjunto. Percebo o que é que está a dizer, claro que temos em conta e acredita, acima de tudo, na avaliação que é feita pelos técnicos da ação social, e penso que não era, já falou isso na primeira proposta, e agora estávamos aqui a discutir, era o artigo 3 e o 15º, mas pronto, é tudo o que tenho a dizer.
Permita-me, senhora vereadora, discordar dessa sua opinião, porque quando estamos a aprovar esta alteração destes arquivos, no concreto, de facto só nos estamos a pronunciar sobre isto, mas não podemos esquecer todos os outros artigos e quando estamos a discutir isto. Eu gostava de pronunciar também sobre este tema, mas não, diria, não no tom ou no foco que a vereadora Inês coloca. Isto porquê? Eu até percebo, vamos ver, das palavras que a vereadora Inês usa, dá a entender que a questão está no agregado familiar alargado, que vivam todos em economia comum, diria. Provavelmente quem faz este protocolo ou quem fez este protocolo não admito que não esteja a pensar nisso, mas que esteja a pensar em tantos casos que nós temos de famílias estruturadas em que as crianças e jovens afinal são criadas pelos avós, ou são criadas por um tio, ou são criadas para sobrinha da mãe, tantas situações que nós podíamos aqui enunciar de situações de abandono e que é a família mais próxima ou mais colateral que socorre essas situações e que, portanto, é preciso integrar essas situações num protocolo destes, para que, efetivamente, se consiga chegar a toda a gente. Mas tem que ser possível, de alguma forma, abrindo todas estas janelas, que haja alguns uma porta que se fecha aos abusos. E nós sabemos que eles existem, não vale a pena falar disto. Portanto, para mim a grande questão está nisto. Ao abrir para integrar coisas que são necessárias abrir, abre-se a um ponto que fica a porta escancarada, não é? Obviamente que, infelizmente, não se aplica à minha família, felizmente, e, portanto, mas isso não significa que nós estejamos preocupados com isso, e, portanto, aprovamos isto, apesar de considerarmos que, de facto, há aqui um erro, e não sendo as pessoas obrigadas, senhora vereadora, a fazer IRS em comum, quando inclusivamente se vive a economia comum, há outro instrumento no IRS que é a comunicação do agregado familiar, não é? E a comunicação do agregado familiar nem tem implicações ao nível dos rendimentos. É só dizer, para depois todos os efeitos de cálculo do IRS, que naquela habitação vive o A, o B, o C, o D, que é filho, que é sobrinho, que é pai, que é mãe, para que depois se possam fazer as contas, independentemente de haver ou não haver depois essa integração em termos de declaração ser conjunta ou separada. E, de facto, parece-nos que esse instrumento poderia ser uma solução para os abusos, porque, obviamente, quando se olha para isto e permitindo tudo isto, que se possa dizer tudo, é de facto, a casa é um T2 e não cabem lá 60 pessoas, não é óbvio. À semelhança de outras situações que nós temos ouvido aí tanto falar, pronto, não vale a pena referir agora para este caso. Portanto, é isto, era só afinar, no fundo, afinar aqui um pouco para que não haja um abuso. Porque às tantas depois o rendimento per capita é uma média e se estamos a fazer uma média com muita gente, a tendência é baixar. Obrigado. Ó, Sr. Vereador, eu confesso-lhe, tal como o Sr. Vereador, com certeza, que eu prefiro que não fique ninguém de fora do que
haja pessoas que não merecem fiquem. Mas estamos aqui a tratar de um problema que é mais amplo, que não é só nosso, não é? Que é o tal problema da igualdade e da equidade. Se toda a gente tem 65 anos, paga meio bilhete nos comboios. Seja paupérrimo, seja a pessoa mais rica de Portugal. Agora, onde é que isto se pode resolver? O Sr. Vereador já o disse. É na prevenção. Não é? E é nos serviços verificarem realmente se as pessoas merecem ou não merecem. Não é? E, portanto, estamos todos de acordo nesse ponto de vista. Muito bem, muito obrigado. Vou pôr a proposta à votação, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado com o voto contra do Chega. Acho que não tenho mais propostas. Não tenho mais propostas. Informações. Informação número 8, P 2024, modificação ao orçamento. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui um reforço de 1.000 euros com a designação Sigmogex Corp. CMOS. IVA, valor em falta. Eu dependo que isto seja uma licença de software. É? Obviamente, isto está aqui escrito. Esta licença é paga a quem? Quem é que é o dono deste software? Está-me a falhar agora o nome, mas eu depois posso lhe fazer chegar. Agora, de repente, não me lembro do nome da empresa que nos presta. Os técnicos sabem? Não. Não, mas eu não preciso saber mais nada. É paga uma empresa. Rica licença. Se isto é só o IVA. Obrigado. Minuta da ata número 12, 2024, reunião ordinária de 7 de maio. Não se registaram substituições. A ordem do dia, ata da reunião extraordinária 17 de abril. A ata foi aprovada por unanimidade, sendo que a senhora vereadora Ana Coelho não participou na votação por não ter estado presente na reunião. Ponto 1. Proposta 23 da vereadora Ana Margarida Coelho, a proposta foi retirada. Ponto 2, proposta 19 do vice-presidente, protocolo de colaboração com o Centro Hípico Lebreiro de Azambuja, Feira de Maio, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 3, proposta número 20 do vice-presidente, Centro Hípico Lebreiro de Azambuja, apoio monetário, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 4,
proposta 21 do Vice-Presidente, protocolo de colaboração com a Associação Cultural A Pousada do Campino. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 5, proposta 22 do Vice-Presidente, Mercado de Artesanato da Feira de Maio de 2024. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 6, proposta 24 da vereadora Mara Oliveira, celebração de protocolo de parceria para a implementação de acompanhamento do Núcleo de Garantia para a Infância da Zambuja. A proposta foi aprovada por unanimidade. Ponto 7, proposta 25 da vereadora Mara Oliveira, primeira adenda ao protocolo de parceria com a Dignitude, a Rede Solidária de Medicamento, celebrado a 14 de março. A proposta foi aprovada com 6 votos a favor, PS, PSD, CDU, um voto contra do Chega. Ponto 8, informações do Departamento Administrativo e Financeiro. A Divisão Financeira, designadamente a Contabilidade, apresentou o resumo da execução orçamental entre 1 de janeiro e 29 de abril, mapa de fundos disponíveis e a informação 8, respeitante a uma modificação ao orçamento. A Câmara tomou conhecimento. Relativamente ao período entre 16 de abril e 26 de abril, apresentou a informação respeitante às adjudicações de bens e serviços ao abrigo da Lei Compromissos e Pagamentos em Atraso e das adjudicações de bens e serviços ao abrigo da proposta 5AP 2021. A senhora vereadora Inês Louro solicitou relatórios relativos à atribuição da atividade, relativos à atividade dos guardas noturnos, remetida pela ACISMA, bem como a listagem das questões recebidas do Tribunal de Contas relativamente ao contrato de recolha de resíduos urbanos. A empresa chama-se Preventec, Sr. Vereador Rui Coço. Senhores vereadores, vou colocar a minuta data da nossa reunião para qualquer esclarecimento. Pergunto quem vota contra. Aprovada por unanimidade. Desejar um resto de bom dia aos senhores vereadores, todos, e até logo. Portanto, temos a entrega das bolsas de mérito, de estudo e de mérito. Portanto, espero, é às 5. Espero ver os senhores vereadores. Eu vou a Alenquer ter uma reunião às 3, com o Conselho de Administração da OLS, e pá, espero estar cá por volta. Vou fazer tudo para estar cá às 5 horas, portanto, no auditório municipal. Portanto, mais tardar, até logo. O resto, bom dia a todos. Diga. Eu queria fazer um pedido já em off. É em off? Está tudo em off. Depois, pronto, quero-me despedir dos senhores vereadores, quero-me despedir, portanto, do público presente, dos senhores funcionários municipais e de quem teve o tempo, portanto, necessário para ver esta reunião. Portanto, um resto de bom dia também a quem nos vê através das redes sociais. Bom dia.